São 10 para as 9 do dia 11 de setembro. Em 11 de setembro de 1973, Pinochet bombardeava La Moneda, o palácio presidencial no Chile, e assassinava Salvador Allende. Em 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas, em Nova York, eram atacadas por 2 aviões, junto outros. Um atingiu o Pentágono, o outro caiu antes, mas 11 de setembro. E agora, no Brasil, nós temos um 11 de setembro também, que não é para sair por aí comemorando. Não se trata disso. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente é condenado por golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. 2 generais, 4 estrelas, na verdade 3, o ex-ministro da Defesa, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Walter Braga Neto, generais 4 estrelas, condenado. Um almirante de esquadra, condenado. 2 delegados da Polícia Federal, um deputado federal, inclusive, com perda de mandato declarada, condenados. Isso é a mostra de que um país como o nosso, que enfrentou na sua história 13 tentativas de golpe de Estado, sendo essa a 14ª, todas as vezes que anistiou, sofreu o dissabor do golpe de Estado. Quando Juscelino Kubitschek anistiou os militares que queriam dar um golpe de Estado em Juscelino, ele preparou o golpe de 64. Aqueles que receberam a anistia de Juscelino Kubitschek foram os que comandaram o golpe de Estado de 1964, que instalou a ditadura militar no Brasil. Um dia histórico para o Brasil. Tomara que esse dia represente a possibilidade de pacificação entre os brasileiros. As falas dos ministros foram muito importantes. E dentre as falas dos ministros, se percebia o Fux sem nenhum trocadilho. Fux acusou o golpe pela pataquada que patrocinou ontem, durante 12 horas de exposição pública. Lá pelas tantas, aos poucos, foi sendo ironizado. Teoria do bife. Falei sobre isso hoje de manhã, no post da manhã. A estratégia dele era fatiar. Na medida em que tu fatia, tu está autorizado a utilizar, por exemplo, doutrina de 70 anos atrás. E aí o Dino diz, é como fatiar um boi em bifes e perguntar para o bife se ele ainda é um boi. Simples assim. E não satisfeito com isso, quando começaram a discussão sobre a dosimetria da pena, a cada rodada ele se expunha mais e mostrou para todo mundo o que ele fez. E é assim que funciona na vida. Teve uma outra passagem muito interessante, que é quando Marco Aurélio de Mello, indiretamente, é tratado como um indigno, como aquele que vestiu aquela toga durante décadas e hoje se dedica a atacar a Suprema Corte na esteira de uma fala golpista, de uma extrema-direita carcomida, vagabunda. Pois acabamos de adquirir o nosso 11 de setembro. Agora é esperar o trânsito em julgado. Existem os recursos, os embargos, aquelas coisas de praxe. É esperar a reação do dono Trump. O dono Trump, dono deles, dos lambibota, dos traidores da pátria. O que esse cara vai fazer? Como todos sabemos, ele pode fazer tudo.
inclusive nada. Tão imprevisível que é. Não acredito que seja assim. Acho que ele vai retorquir, porque um ser pequeno como aquele, que é o dono dos Bozo e companhia, é capaz de fazer absurdos. Como já disse hoje, por exemplo, sobre o rapaz que foi morto pelo ódio da política americana. Ele já disse hoje, isso é uma coisa da esquerda. Isso são eles. Então, o nosso 11 de setembro, ele deve trazer lições, como La Moneda em 73 trouxe para o povo chileno, uma ditadura longa, sanguinária, mas trouxe lições. O 11 de setembro nos Estados Unidos, que produziu a guerra do Iraque, que produziu a invasão do Afeganistão, que produziu Bin Laden. Parece que para os americanos ainda não houve lição. Eu prefiro ficar com aqueles que, olhando o que aconteceu, possamos tirar lições, que sejamos melhores, sejamos pessoas melhores e que a política retome a sua vocação. Qual é a grande vocação da política? É a composição entre os divergentes. E não como querem essa turma, como que essa turma da extrema-direita, da teologia da dominação, porque eles resolvem conflitos eliminando pessoas. Eles são a turma da necropolítica. Temos o nosso 11 de setembro. Agora, se ele será útil ou não será útil, se ele se transformará de fato num marco simbólico que vai mostrar para o mundo, que está mostrando para o mundo que vivemos numa institucionalidade democrática, bom, isso depende de nós todos os dias. Defender a democracia, mostrar que esta pataquada do Fux simplesmente desmontou a farsa dos Bolsonaros, dos Marco Rubio, dos Donald Trump, do Lex Luthor, o agente laranja. Aqui tem democracia sim. Todos viram o julgamento. O Fux votou. Na finaleira, ele fez a saudação à tolerância que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal teve com a divergência. Ele, Fux, fez isso. E para quem olhasse para a cara do Fux, o cara estava destruído, sem trocadilhos, porque acusou o golpe. Ele sentiu o tamanho do erro político que cometeu. E para variar, os amiguinhos, parece que o Valdemar da Costa Neto, do PL, já estava lançando o Fux ao Senado do Rio de Janeiro. Querem mais? 11 de setembro. Data marcante. Agora, esta data só vai trazer resultados a depender do que nós fizermos conosco mesmos. Vamos lá. Bolsonaro, 27 anos de cadeia. Achava que dava nada? Pois é, tá aí. Quando a democracia funciona, os caras levam 27 anos de cadeia, Bozo, 26 anos, Braga Neto, 24, o outro general e o outro general, tudo nessa base, 24 anos, 21 anos, 20 anos. Cadeia, golpista, lugar de golpista é na cadeia. Vamos lá, até mais.